pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre cinemática, falar para vocês as formulinhas aqui, fazer alguns exemplos sobre o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável. Tá? Começando pelo movimento retilíneo uniforme, MRU. Primeiro, quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme? Bom, retilíneo tem que estar em linha reta, então projétil, o corpo está fazendo um movimento em linha reta. Uniforme, por que uniforme? Porque é velocidade constante, não tem alteração na velocidade, por isso que ele é uniforme. Velocidade uniforme. Tá? Sobre as formulinhas aqui. Primeiras, cálculo da velocidade média. Velocidade média, Vm, é igual a ΔS por ΔT. O que é ΔS e o que é ΔT? ΔS é a variação da posição, variação do espaço. Aqui o S para a gente vai ser sempre posição, sempre espaço. Distância percorrida. ΔT, variação do tempo. Tá? O delta na física, sempre variação. Tá, pessoal? Então, por exemplo, se eu for abrir esse ΔS, é a variação da posição, ou seja, é a posição final menos a posição de origem, a posição inicial. Tá? Na parte final, a gente coloca um Fzinho, inicial a gente coloca um O de origem. Tudo bem? Então, delta sempre, variação final menos inicial. Essa é a formulinha da velocidade média. Próxima, cálculo da função horária da posição. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Na verdade, ela é originada dessa primeira formulinha da velocidade média, tá? Com algumas alterações matemáticas, ela fica dessa forma aqui, que nos ajuda a fazer vários exercícios. A gente chama essa formulinha para decorar de formulinha do sorvete, sorvetinho, tá bom? Para decorar a gente chama ela assim, mas é a função horária da posição, aqui no movimento retilíneo uniforme, tá bom? Agora, falando do movimento retilíneo uniformemente variado, quando vou ter o movimento retilíneo uniformemente variado? Retilíneo também linha reta, uniformemente variado, eu vou ter uma aceleração constante, tá? Então, vou ter uma variação na velocidade, quando eu tenho aceleração, vario a velocidade, só que de forma constante, tá? Então, olha só, a primeira fórmula, a gente chama até de fórmula do sorvetão. Se vocês prestarem atenção, ela é parecida com a fórmula do sorvetinho, ó. Até aqui ela é igual, só que tem a mais a aceleração, porque é MRV aqui, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, fica a posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, até aqui, ó, igual a parte de cima, mais a aceleração vezes tempo quadrado dividido por 2. Tá? Por isso é a fórmula do sorvetão, ela completa. Por isso a gente chama assim para decorar. Sempre importante a gente decorar as formulinhas, por isso sempre tem umas frasezinhas aí engraçadas para a gente. Aqui é de baixo é a função horária da velocidade. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Tá? Aqui também, aquelas coisinhas para a gente decorar, a gente chama assim de vovó adora torrada. Formulinha do vovó adora torrada para a gente decorar as formulinhas, tá? Pessoal, até aqui, todas as fórmulas que eu falei, elas têm uma coisa em comum, que é o quê? O tempo. O tempo apareceu em todas as fórmulas até aqui. Todas essas fórmulas que eu acabei de citar, elas são fórmulas temporais. O que eu quero dizer com isso? Elas são em função do tempo. Na cinemática, tem apenas uma formulinha que é atemporal, ou seja, que não é em função do tempo. É a equação de Torricelli, que é essa aqui. Deve esse nome porque foi o físico italiano Torricelli que a desvendou inicialmente, tá? Ela é velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, distância percorrida. É a única formulinha que não aparece o tempo, tá bom?
até tem uma frasezinha para a gente decorar. Exercício de física, o tempo não é pedido nem mencionado, Torricelli é usado. Tá? Para a gente sempre, se o exercício não pediu o tempo e não citou o tempo, é a equação de Torricelli que eu tenho que usar. Tudo bem? Para decorar essa equação, também tem uma frasezinha. Vi você mais 2 amigos num triângulo sentimental. Só para decorar aqui a formulinha e a equação de Torricelli, tá, pessoal? Uma formulinha que aqui passou é a da aceleração. Ela está aqui em cima, pessoal, mas na verdade ela pertence a mRV, tá bom? Por quê? Porque se tem aceleração, mRV, movimento retilíneo uniformemente variável. Tá? A aceleração é a variação da velocidade, ΔV, pela variação do tempo, ΔV. Lembrando delta, então no caso ΔV, a velocidade final menos inicial, ΔT, tempo final menos inicial. Tudo bem? Delta é sempre essa variação. Algo que a gente sempre tem que ficar esperto na leitura de um exercício, na hora de realizar um exercício de cinemática, é o seguinte: unidades de medida, tá bom? Pelo Sistema Internacional de Unidades, aqui distância a gente utiliza em metros, tempo em segundos, logo a velocidade fica metros por segundo e a aceleração metros por segundo quadrado. Então eu tenho que sempre trabalhar em metros e em segundos, ou tudo em quilômetros e horas. Por quê? Apesar do Sistema Internacional de Medidas trabalhar em metros, trabalhar em segundos, para distância e tempo, no cotidiano a gente não utiliza essas unidades. No cotidiano é mais comum que o quilômetro por hora para a velocidade. Então, distância em quilômetros e tempo em horas, o que daria uma velocidade de quilômetros por hora e aceleração em quilômetros por hora ao quadrado. Tudo bem? Mas o meu exercício mescla as duas informações. Aí você tem que ficar atento, tá? Por quê? Para fazer a transformação de quilômetros, da velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, é o seguinte: se eu saio de quilômetros por hora e vou para metros por segundo, eu estou saindo da... Sempre pensa assim para você decorar. Eu estou saindo da maior unidade de quilômetros indo para a menor unidade de metros. Então, se eu estou indo da maior para a menor, eu tenho que diminuir. Eu vou dividir por 3,6. E se eu for fazer o contrário, sair de metros por segundo e ir para quilômetros por hora, estou saindo de metro para quilômetro. Metro menor, quilômetro maior. Então, vou ter que aumentar. Então, vou multiplicar por 3,6. Tudo bem? Só para vocês saberem, de onde surge esse 3,6, professor? Não precisa decorar isso, mas só para saber, não ficar algo jogado. A ideia é o seguinte: uma hora tem 3.600 segundos, tá? Porque 1 minuto 60 segundos, só que uma hora é 60 minutos, 60 vezes 60, 3.600 segundos, beleza. Agora, 1 quilômetro tem 1.000 metros, então esse 3.600 sobre 1.000 dá 3,6, tá bom? Só para a gente saber da onde vem. Não precisa decorar, que precisa decorar isso aqui mesmo. Se eu saio de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6 e metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6, beleza? Bom, beleza, pessoal. Algo importante para se falar são os tipos de movimento. Porque eles podem ser classificados de acordo com a velocidade e com a aceleração, tá? Isso é muito comum cair em perguntas aí de provas que a gente faz, estudo, vestibular, etc. A gente pode classificar o movimento de acordo com a sua velocidade e aceleração, se ela é positiva ou negativa. Mas como assim, professor? O que é velocidade negativa? É andar de ré, andar para trás? É fazer um moonwalk do Michael Jackson? Não, nada disso. Vamos lá. É claro que não aparece velocidade negativa quando a gente está no nosso automóvel, a gente está conduzindo ele, não aparece velocidade negativa no velocímetro. A ideia aqui é o seguinte: tudo depende do quê? Da referência. Se eu der a referência que ir para a direita é positivo,
e passaram o corpo fazendo movimento no sentido contrário, para minha referência, ele está com uma velocidade negativa. Tá? Então, sim, existe velocidade negativa. Tá? Se ele estiver contra a trajetória positiva do deslocamento, aí ele está com uma velocidade negativa. Tudo bem? E a aceleração? Existe aceleração negativa? Existe sim. Quando eu freio o carro, eu estou fazendo o quê? Não estou variando a velocidade dele? Estou variando. Se eu estou variando a velocidade, variar a velocidade é o quê? Acelerar. Quando eu vario a velocidade para cima, aceleração positiva. Quando eu freio, eu vario a velocidade para baixo, diminuo a velocidade. É uma aceleração negativa. Então tem sim aceleração negativa. Tá? Mas vamos lá. Velocidade maior que zero. Tudo bem? Então, se eu tiver uma velocidade maior que zero, uma velocidade positiva, esse meu movimento é progressivo. Progressivo. Tá? Agora, se eu tiver uma velocidade negativa menor do que zero, esse movimento é retrógrado. Agora, se eu tiver uma aceleração positiva, esse meu movimento é acelerado. E se eu tiver uma aceleração negativa, uma aceleração menor do que zero, esse movimento é retardado. Beleza, pessoal? Então, esses aqui são os tipos de movimento. E agora eu vou fazer com vocês dois exercícios da listinha que eu estou mandando junto para vocês. Eu vou fazer o exercício 1 primeiramente e depois o exercício 4, aí os demais ficam de tarefa para vocês, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, vou fazer aqui agora o exercício 1 com vocês da listinha que eu mandei. Está lá assim: considere o problema de Calvin na tirinha segura. Tem uma tirinha do Calvin. Problema: Jack e Joey saíram de casa ao mesmo tempo e estão dirigindo um na direção do outro. Jack vai a 120 km por hora e Joey a 60 km por hora. Em 10 minutos, os dois vão chegar ao mesmo ponto. A que distância Jack e Joey estavam um do outro? Na terceira tirinha aparece o Calvin pensando, na quarta tirinha ele fala lá: era mais um daqueles casos intrigantes, mas não é para isso que existem os detetives particulares. Está lá, intrigado, achando que é um caso detetive. Na verdade não é, né, pessoal? A pergunta fica: a resposta correta para o desafio da tirinha em quilômetros é quanto? Então vamos lá, a gente tem aí o Jack e o Joey, eles saíram de casa no mesmo tempo. Eles estão dirigindo um na direção do outro. Tudo bem? Isso é importante, pessoal. Fazer um esqueminha aqui, não é que eu vou desenhar um carro muito bonito, tá bom? É só um esqueminha. Aí você tem o carro do Jack e o carro do Joey está indo o quê? De encontro a ele. Então, está indo um de encontro ao outro, certo? O carrinho do Jack está com 120 km por hora. E o do Joey a 60 km por hora. Tudo bem. Aí a pergunta no final é: em que distância os dois estavam? Né? Eles se encontram depois de 10 minutos. Em que distância eles estavam? Tá. Eles se encontram depois de 10 minutos. Vamos anotar essa informação também. A variação do tempo aí é 10 minutos. Beleza? Tá. Pessoal, o que é importante eu entender aqui? Porque não é só eu anotar os valores, anotar os números, chegar na fórmula que eu preciso usar e colocar os números que eu leio. Não, eu preciso entender o que está acontecendo. Lembra que eu falei anteriormente sobre velocidade negativa, sobre referência? Então, aqui, qual é a velocidade de referência? Porque a ideia é, os dois carrinhos vão se encontrar.
Eles estão partindo com que velocidade para se encontrar? O Jack está a 120 km por hora e o Joey a 60. Ah, beleza, então está um a 120 e outro a 60? Sim, está um a 120 e outro a 60. Porém, então o que acontece? A cada uma hora que passa, o Jack anda 120 km nessa direção. E a cada uma hora que passa, o Joey anda 60 km para a nossa esquerda aqui, na outra direção. Então, os dois juntos, em uma hora, eles se aproximam quantos quilômetros? Eles se aproximam em 180. Por quê? Se eu estou vindo 120 para cá e 60 para cá, em uma hora, eu estou encurtando essa distância em 180 km por hora. Então, a minha velocidade de referência, a velocidade que eu vou usar, não é 120 e não é 60, é 180. Tudo bem? Por causa dessa referência. Tá? Então, é 180 km por hora a velocidade que eu vou utilizar nesse exercício. Tá bom? Ah, professor, e se fosse o contrário? Tá? Saindo um pouquinho aqui, mas e se fosse o contrário? Ah, se o Joey estivesse indo para a direita também, aí a velocidade seria de 60 km por hora. Ah, mas por causa desse 60? Também não. Porque esse aqui estaria andando 120, esse aqui andando 60, a diferença seria de 60 a mais para o Jack, então o Jack estaria chegando em 60 km por hora a cada hora passada. Tá bom? Mas aqui eles estão indo em sentidos contrários, então eu somo essa velocidade. Por isso, o do 180. Tudo bem? Beleza, eu tenho a velocidade, tenho o tempo, ele pede para descobrir a distância em quilômetros. Ele quer a distância em quilômetros, ele quer o ΔS. Ele quer em quilômetros. Bom, lembra que eu falei sobre as unidades? Ou tem que estar em tudo em quilômetro e hora, ou tudo em metro e segundo. Aqui está quilômetro, aqui está quilômetros por hora. O nosso tempo não está em hora, está em minutos. Então, vou ter que transformar esse carinha aqui para horas, antes de ir para a fórmula. Pessoal, na dúvida, pensa o seguinte: uma hora tem 60 minutos. Eu tenho aqui 10 minutos, então eu tenho 10 60 avos de hora. Se você quiser, pode até simplificar para 1/6, mas utiliza aqui, ó, na forma de fração mesmo, 10 sobre 60. Tá bom? Agora sim, dá para eu usar a fórmula. Eu vou usar a formulinha mais básica de velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Tudo bem? Ah, mas o que ele quer descobrir é o ΔS, professor. Exatamente. Vamos deixar então ΔS isolado. Quer deixar isolado, deixar sozinho um lado da equação. Então o tempo que está dividindo, eu jogo para o outro lado, multiplicando. Então esse ΔS fica igual a velocidade média vezes tempo. Tudo bem? Distância percorrida igual a velocidade média vezes tempo. Tá? Vou apagar aqui e colocar os números aqui mesmo, senão pode ficar muito abaixo para a gente. A velocidade eu vou usar 180 e o tempo é 10 sobre 60. Beleza? Vamos lá. Velocidade 180 e o tempo é 10 sobre 60. Certo? Pessoal, 0 com 0, posso cortar. 180 vezes 1 é 180. Aí para terminar é só fazer 180 dividido por 6, tá? 18 dividido por 6 é 3, ainda temos 0,30. Então, essa distância percorrida foi de 30 quilômetros. Ok? Letra C do nosso gabarito. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, vamos para o exercício 4 agora aqui da lista de que eu mandei para vocês. Ó, fala assim: um automóvel que se movia a uma velocidade de 3 metros por segundo é acelerado durante 4 segundos com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. A velocidade média em metros por segundo desenvolvida por ele nesse intervalo de tempo foi de quanto? Então, eu quero calcular a velocidade média desenvolvida por ele neste intervalo de tempo. Bom, a fórmula da velocidade média é ΔS por ΔT.
Distância percorrida pelo tempo. O tempo que foi gasto está até fácil, foi de 4 segundos. O tempo gasto foi de 4 segundos. Beleza? Porém, pessoal, você não sabe qual é a distância percorrida por ele. Então, antes de vir para essa formulinha aqui, eu tenho que descobrir o ΔS, que distância que ele percorreu. Tá bom? Aí sim eu posso vir para cá. Tá? Vamos anotar as demais informações para o tempo que eu anotei. Ele se movia a uma velocidade de 3 metros por segundo, e daí é acelerado. Tá? Então, ele estava com uma velocidade de 3. Essa aqui é a velocidade inicial, a velocidade de origem, 3 metros por segundo. Tá? Daí ele sofreu uma aceleração por 4 segundos, já marcamos aqui o tempo, e essa aceleração era constante de 2 metros por segundo quadrado. 2 metros por segundo quadrado. Pessoal, sempre importante a gente anotar as nossas informações, tá? Fazer primeiro um roteirinho aqui do que você tem e o que você quer. Eu quero a velocidade média. Mas para saber a velocidade média, eu vou ter que descobrir o ΔS também. Tá bom? Beleza, pessoal. O que eu tenho é isso aí. Ele quer a velocidade média em metros por segundo. Nesse exercício está tudo em metros por segundo. Então não vou ter que me preocupar com transformação de unidade de medida. Probleminha menos. Legal. Eu preciso saber a distância percorrida. Primeiro, para daí vir para a fórmula da velocidade média. Pessoal, vamos para a fórmula do sorvetão aqui. Ó, a posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. A gente vai vir aqui para descobrir a variação da posição. E aí, eu vou na fórmula da velocidade média. Tá? Professor, mas por que você vai descobrir a variação da posição se aqui não tem ΔS, tem posição final e inicial? Realmente. Mas a gente vai fazer o seguinte. Como não tem, ele não fala, começou na posição de marca 30 km ou algo assim na nossa rodovia, ou algo desse gênero. Então, eu posso assumir que a posição inicial vai ser 0. Eu vou assumir que a posição inicial é 0. Porque se a posição inicial for 0, o resultado da posição final nada mais é do que o quê? O ΔS. Porque, pessoal, vamos lembrar, delta é sempre variação é a posição final, no caso do deslocamento, posição final menos inicial. Se eu considerar a inicial 0, subtrair 0, não muda a vida de ninguém, né? Subtrair 0. Então, o ΔS vai ser justamente a posição final. Tá? Eu sempre posso fazer isso, beleza? Então, beleza, posição inicial estou considerando 0, velocidade inicial ele deu é 3, mais 3, vezes o tempo ele deu é 4, mais a aceleração ele deu é 2, vezes o tempo ao quadrado, o tempo ele deu é 4 ao quadrado, sobre 2. Então, vou desenvolver essa forma, me dá o ΔS. Aí eu volto e vou para a velocidade média. Então, vamos aqui, posição final igual. Aqui o 0, precisa calcular. 3 vezes 4 é 12. Mais, aqui pessoal, eu vou multiplicar e dividir por 2. Então, eu posso já cortar aqui 2 com 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4 é 16. Então, fica 12 mais 16. 16 mais 12 é 28. Posição final é de 28 metros. Então, esse é o que? É o nosso ΔS também. Beleza. Descobri que o deslocamento nesse período foi de 28 metros. Agora eu posso voltar na fórmula inicial da velocidade média e calcular ela. Por quê? A velocidade média é ΔS por ΔT. Então, a velocidade média é a distância percorrida de 28 pelo tempo 4 segundos. 28 dividido por 4, velocidade média de 7 metros por
segundo letra A do nosso gabarito. Beleza, pessoal? É isso.